Jesus é o Senhor. Amém. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15. Eu vou ler com os irmãos o versículo 15, 16, 17, 18, 19 e 20. De 15 a 20. Efésios 1,15 diz assim, irmãos: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Amém. Nós temos estudado já há alguns dias essa porção de Efésios, e é um livro de verdade tão elevada que nós precisamos estudar isso aqui muitas vezes, ruminar, ouvir várias vezes, para ir aos poucos assimilando e recebendo e digerindo. Nesse trecho que eu li, Paulo faz uma oração. Ele tinha um sentimento de oração, ele orava por isso aqui. E no versículo 17, ele fala que o nosso Deus, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Hoje a coisa que não se vê em muitos filhos de Deus é espírito de sabedoria, é espírito de revelação. Tem muito filho, eu não vou falar muito porque o mundo não tem medo, tá? Vou falar dos filhos, daqueles que foram regenerados. Muitos filhos de Deus não têm sabedoria para enfrentar o mundo que nós estamos vivendo. Não discerne a era que nós estamos vivendo. Acha que é tudo colorido, tudo light. Não vê o perigo ali na frente. E Paulo já orou para que nós, a igreja, tivéssemos espírito de sabedoria e de revelação. Sabe quando que isso vai vir na nossa vida? Quando a gente tiver um viver de leitura da palavra. É a leitura da palavra, é a comunhão com Deus que vai dar isso para mim, sabedoria e revelação. Nós estamos assim, irmãos, nós conhecemos de cor e salteado vários versículos que falam, por exemplo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos, não é assim? É porque a gente anda tão errado. Então, por que a gente pisa tanto na bola? Por que a gente comete umas gafes, uns erros? Fala, puxa vida, isso não era para acontecer. Porque a gente conhece muita coisa ainda na questão apenas da inteligência, mas pouca revelação. É sabedoria e revelação. Não é somente aquela palavra. Tem a rema e tem a logos. Não é só a palavra logos, tem que ser a palavra rema. Não é só conhecer, saber da verdade, é ter revelação e aquilo mudar a minha vida. Eu tenho uma rede social lá no Twitter e eu fico vendo um monte de gente falando um monte de coisa. Fico vendo aqui um monte de coisa. Parece que tem um monte de crente lá. Não conheço não, tá? Parece que cita a Bíblia lá o tempo todo. Mas cita a Bíblia em cada contexto que você fala, tem misericórdia. Você fala, quanta ignorância tem hoje. Eu não sei nem se é filho de Deus. Eu estou falando que citam versículos, trechos de Bíblia. Puxa, será que esse povo é crente? Será que tem fato, Senhor? Porque é uma ignorância tamanha
Aí eu fico pensando assim, será que eu, de vez em quando, também estou ignorante desse jeito? No meu caminhar, diante do mundo que nós estamos vivendo? E Paulo já orou lá atrás, para que nós tivéssemos espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria, conhecimento, nós temos. Nós temos, todos sabem, nós temos recebido palavras, os irmãos têm a Bíblia. Nós temos adquirido muito conhecimento da palavra. Agora isso precisa ser vida para mim, mudar o meu viver segunda-feira. Senão, é só palavra. É só uma linda palavra, mas não muda meu coração. A hora que pisar na minha bola, eu vou meter o pé na canela. Se vier, eu vou também. Não, você não é crente? Sou, mas não posso levar essa forma para casa. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Essa palavra tem que mudar o meu gênio, o meu humor, tem que mudar o meu caráter, tem que mudar a minha pessoa. Sabedoria e revelação vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo, e nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Revelação do pleno conhecimento dele. No 18 ele fala: iluminado os olhos do vosso coração. Você sabia que o seu coração tem olhos? O seu coração ele tem olhos. Esse versículo mostra isso para nós. O nosso coração tem olhos. O coração está vendo um monte de coisa, o meu, o seu. Nós temos olhos. Por isso que Jesus, nas bem-aventuranças, fala: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O coração ele tem olho. O seu, o meu, ele está vendo. Só que ele precisa ser iluminado. A luz precisa entrar no seu e no meu coração. Os olhos do nosso coração precisam receber luz. Para quê? Para que eu saiba qual é a esperança do meu chamamento. Você foi chamado, quando fala assim, chamamento, o que implica o nosso chamamento? Implicou na sua escolha, na sua predestinação, na sua redenção, no seu selo e no seu penhor. Isso tudo inclui o seu chamado. No seu chamado está esse pacote completo. E nós conhecemos isso? Nós conhecemos o que implica eu ter sido selecionado por Deus? Será que eu conheço o que implica eu ter sido predestinado? O que implica eu ter sido redimido, selado? Tem um penhor para mim. Às vezes isso não é real. É lindo, é só lindo, mas não é real. Isso não me muda segunda-feira. Eu estou desesperado segunda-feira, cheio de problemas, não sei o que eu vou fazer. Eu esqueço tudo isso aqui. Nosso coração é que vai nos fazer ver Deus. Deus é visto com o nosso coração. Não são esses olhos aqui que vão ver Deus. São os olhos do nosso coração. Aí vem a pergunta, né? Como é que está o nosso coração? Responda para você. Como é que está o nosso coração, o seu coração? Tem visto o Senhor? Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes ou as saídas da vida. A gente quer guardar tanta coisa, né? Esquece do básico do coração. A gente quer guardar dinheiro para o futuro, quer guardar dinheiro para os filhos, a gente quer guardar um monte de coisa, quer guardar nossa casa dos bandidos, quer fazer o suporte para o amanhã, se preocupa com um monte de coisa, mas esquece do básico, quer guardar aqui, ó, meu coração. Porque se ele for roubado, eu todinho fui roubado. Se o mundo roubar o seu coração, ele rouba você tudo. Porque dele procede tudo, as saídas da vida. Sobre tudo, a palavra é bem clara, sobre tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Pague preço para guardar o seu coração.
Se o seu coração for contaminado, a sua vida cristã, a nossa vida cristã, vai ser apenas uma mera religião, só uma fachada. Se o meu coração tiver com problema com os irmãos, eu sou apenas mais um crente, né, com a Bíblia debaixo do braço, assim. Desodorante de crente, eu sempre ouvi falar isso. Tem muita Bíblia que é desodorante de crente, só fica debaixo do braço, mas não está no meu coração. Se o meu coração tiver problema, irmãos, a minha vida cristã não tem realidade. Se você tem problema com alguém, seja irmão da igreja, do mundo, colega de trabalho, quem for, qualquer ser humano dessa terra, se você tem problema no seu coração nessa questão, vá adiante do Senhor tratar isso. Porque se seus olhos do coração estão tendo muita dificuldade de ver o Senhor pode estar muito limitado para você por questões de coisas no coração. A Bíblia é cheia, irmãos, cheia de lições nessa questão. Por isso que a vida do crente ela é simples demais, porque é tudo uma questão de coração. A parábola do semeador é só de coração, são as realidades do coração. Está cheio de exemplo para nós, para que justamente o nosso coração seja guardado. Se o coração for limpo, tudo vem, tudo flui, tudo é simples, é fácil amar, é fácil perdoar, é fácil viver a vida cristã. Mas se o coração tiver problema, irmãos, é uma dificuldade danada, fica um fardo pesado. Em Jeremias 17:9 fala, né, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso é o que está escrito na palavra em Jeremias 17:9. Isso é uma advertência. Para que o meu coração não seja enganoso, sabe o que ele precisa ter? Bastante? Cristo. Ele precisa de Cristo. O Senhor tem que estar saturando o meu coração. Se Cristo não saturar o meu coração, Ele vai me enganar. O meu coração vai me dar uma rasteira. Preciso de Cristo todo dia, saturando o meu coração, senão meu coração vai me enganar. E aí o versículo fala, quem o conhecerá? E o versículo 10 fala, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor esquadrinha. Sabe o que é esquadrinhar? Você já viu aquela tela toda quadradinha? Quem mexe com engenharia deve fazer isso, vai fazer cálculo, desenho, seta, assim. Aquela tela, quanto mais quadradinha for, mais fácil você segue o quadradinho no outro, você consegue ligar os pontos. Esse quadrinhar é pegar uma imagem, coloca uma tela quadricular em cima de uma imagem, assim que você consegue. Está no quadrado 3, no segundo quadrado da direita para a esquerda e embaixo. Alguma coisa assim, você consegue ver cada parte. O Senhor aqui fala que Ele esquadrinha. Ele olha cada cantinho do que está dentro do seu coração. Não tem jeito de esconder, tá? Você esconde até de você. Eu escondo até de mim, mas do Senhor eu não escondo. Então, para que levar a vida assim? Para quê? Precisa buscar o Senhor, mas Senhor, eu estou com problema ali, eu estou assim, eu estou com dificuldade aqui. Abre o coração para Deus e Ele dá um jeito de lavar tudo isso aí. Não tenha mágoa, não tenha ódio, não tenha ciúmes, não tenha inveja, não tenha isso no seu coração. Isso vai atrapalhar a sua carreira. Só você vai perder com isso. Se eu guardar essas coisas no meu coração, eu é que vou perder com isso. Lave-se, lave-se. Sabe como você pode lavar o seu coração? Perdoando, usando de misericórdia. Isso é uma salvação para você. Se você perdoar, se você for misericordioso, você é salvo. Agora, se você for aquele assim, não, está anotado na minha caderneta aqui, ó, vou guardar isso aqui, ó, não perdoa, enquanto vier aqui eu não perdoo. Se for assim, você vai morrer. Não é a pessoa, é você. Perdoe. Use de misericórdia. Libera perdão. Você é salvo, seu coração é salvo. Iluminado os olhos do vosso coração.
A melhor forma de você guardar o seu coração é perdoando e sendo misericordioso. Aí você está guardando. Satanás vai lá no seu coração e joga uma seta. Ele joga um dardo inflamado na sua mente e vai machucar o seu coração. De repente alguém chega e fala: ei, ó, falaram isso de você. Pronto, jogou uma mudinha, jogou uma semente de ira, uma semente de mágoa, uma semente de discussão, uma semente de rancor, jogou uma coisa lá. Aí você vai na hora e perdoa. Vai na hora, exerce misericórdia. O que você está fazendo? Você está catando aquela sementinha? Não quero isso aqui não, joga fora. Se não fizer isso, aquela sementinha brota e ela cresce. E Hebreus fala que ela perturba. Então, irmãos, perdoe e seja misericordioso. É a raiz de amargura que brotando nos perturba. Está lá em Hebreus. 2 Coríntios 3 fala também o seguinte, capítulo 3, versículo 15 e 16, 2 Coríntios fala assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Desde aquela época de Paulo, ele já falava assim: tem gente aqui que quando está lendo, quando lê a palavra, quando é lido Moisés para eles, porque a Bíblia ainda não estava completa, o que tinha era apenas a lei, quando lia a lei para eles, olha só o que fala: tinha um véu, havia um véu no coração. Eu espero que não haja véu agora no coração de vocês, nem no meu, enquanto a gente está aqui ouvindo a palavra. Que não haja véu. Véu faz o quê? Encobre. O véu esconde. O véu não deixa a luz entrar. Mas aqui tem a saída, né? Quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. É só se voltar para o Senhor que o véu é retirado. Versículo 19 de Efésios 1. Ele fala: e qual a suprema grandeza do seu poder. Interessante que esse versículo fala: suprema grandeza do seu poder e eficácia da força do seu poder. Fala poder duas vezes nesse versículo. Tem poder aí então, né? Está falando de poder. Poder. Existe um poder. A gente gosta de poder, né? O cinema tem muito poder. Super-heróis, a característica deles é poder, poder, poder disso, poder daquilo, poder daquilo, poder, poder, poder. E você tem poder. Sabia disso? Tem dentro de nós uma vida de poder. Por isso que os meus olhos precisam ver isso aí. Porque senão eu, filho de Deus, vivo uma vida miserável. Você é crente? Você é cristão? Nem parece, porque não conhece esse poder. E dentro de você, irmão, tem poder. Efésios 3,7 também fala da força operante do seu poder. Efésios 6,10 fala de novo da força do seu poder. Efésios tem muito poder. Poder. Deus é poderoso e Ele exerce em você esse poder. Esse poder é forte, tem muita força e Ele opera em você. Aí eu vou fazer a pergunta que não precisa de resposta. Responde para você. No nosso viver, nós temos vencido ou temos sido derrotados? Quem tem vencido na nossa experiência? Eu ou a ansiedade? Eu ou o pecado? Nós temos vencido ou a incredulidade tem vencido? Eu tenho vencido ou o medo tem me vencido? Quem tem vencido no nosso dia a dia? Estou fazendo perguntas assim para entrar em questões do dia a dia, da vida prática. Porque nós temos que viver prático, nós acordamos cedo, vamos trabalhar, enfrenta situações, a gente enfrenta problema, a gente passa por situação de incredulidade, de medo, de ansiedade, de pecado. Mas quem tem vencido? Nós, os filhos de Deus? Ou essas coisas têm nos feito cair, sucumbir? Lembre-se, irmãos, dentro de nós tem poder.
E nós sabemos que esse poder é a vida de Deus, é o Espírito Santo. Ah, André, eu estou careca de saber disso. Eu já sei disso. Esse é o problema. A gente sabe muito, nós conhecemos muito, mas realidade, rema, falta muito ainda, a palavra rema. Sabe quando que você vai desfrutar disso? É na hora do fogo, na hora da doença, na hora da prova, na hora da falta de dinheiro, na hora do desemprego. É ali que você vai enfrentar, vai ter realidade desse poder. Que o Senhor nos ajude, nos capacite para isso ser real em nós. Quando nós cremos, quando você crê, você recebe esse poder. Esse poder opera em você de dentro para fora e faz você vencer ansiedade, medo, pecado, a morte, faz você vencer tudo isso. Mas nós precisamos crer. Eu preciso crer. Você vê, em João 1, fala assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. De quê? De serem feitos filhos de Deus. Você está achando que você virou filho assim do nada? Achando que foi facinho assim? Houve um grande poder. É porque a gente não viu. Nós vamos ver isso aqui dia a dia, na experiência. Mas para que eu fosse de um incrédulo para um filho de Deus, houve um poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que não nasceram da vontade da carne, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, a sua vida ela já nasceu na base de poder. O seu novo nascimento foi por meio de poder. Então o seu viver todo tem que ser no meio por meio de poder. Por que o meu nascimento do alto foi por meio de poder e a minha vida cristã é uma miséria? Eu nasci por meio de poder, mas vivo uma vida de derrota. Quem vence é o diabo, quem vence é o pecado, quem vence é a ansiedade, quem vence é o síndrome do pânico, quem vence é isso, é aquilo, mas eu nunca desfruto desse poder. O poder só funcionou lá em 1980, no dia 15 de março, quando eu converti. Um exemplo, tá? Foi lá que funcionou esse poder? Foi. Nunca mais funcionou, não. Não é assim. O poder não foi só para me fazer filho. Ele te capacita para nascer e para viver. Nós temos esse poder em nós. E esse poder, versículo 20 fala: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Esse poder foi lá onde estava Cristo dentre os mortos e tirou ele de volta, trouxe ele para a vida. É a mesma coisa hoje para você e para mim. Esse poder tem poder antagonismo, redundante, obrigado. É a mesma coisa. Poder, hoje, essa vida tem poder para te tirar da morte. Tirou Cristo da morte, está escrito. Tira você também. Tira eu. Que morte? Eu não morri? Não, a morte do dia a dia. Não é a morte física, não. Vai tirar também. Se morrer fisicamente, vai tirar também da morte física. Pode ficar tranquilo. Mas eu falo da morte espiritual, aquela morte diante da situação. Aquela onde você se prostra, você não dá conta de vencer. Não dou conta. Tem poder, porque ressuscitou Cristo dentre os mortos, tira você também da morte. Você crê nisso, irmãos? Eu quero crer nisso todo dia. Eu falo que creio agora e quero crer amanhã. Quero crer segunda, quero crer terça. Isso tem que ser real para mim. Pode tirar você também da morte. Você está na morte? Você está mal? Você está malzão? Estou para baixo. Como é que você está, irmão? Estou mal. Nós precisamos crer. Às vezes a gente fala mesmo: não, eu estou mal, estou muito mal. Tudo bem, não é para ser hipócrita, não. Quando você estiver mal, você pode falar: estou mal. Pode falar, não seja mentiroso, não. Você está mal? Não, estou ótimo. Mentira. Seja verdadeiro, não estou mal. Porque quando você confessa que está com dificuldade, o Senhor tem caminho para te trazer dos mortos. Esse poder está aí, continua operando. O problema não está no poder, o problema está em mim. O problema não está na semente, na parábola do semeador, o problema está na terra. O problema está no coração.
Olha só que interessante, nós cremos que Deus é poderoso, né? Nós cremos nisso. Se eu perguntar aqui, vocês creem que Deus é poderoso? Claro. Eu sei que a resposta aqui é unânime. Nós cremos que o Senhor abriu o mar. Não creio? Imaginou que coisa absurda? Ele abriu o mar. Nós cremos que Ele ressuscitou os mortos. Outra coisa absurda. Nós cremos nisso, eu tenho certeza. A gente crê nisso. Nós cremos que Ele parou o sol, Ele parou a lua, lá em Gideão, não foi? Detente, sol, detente, lua, para, sol, para, lua, detente. Parou o sol. Nós cremos que Ele fez a sombra retroceder 10 graus no relógio de Acá. Nós cremos que isso não tem dificuldade. Mas chega segunda-feira, bate um desespero de vez em quando, bate. Aí a gente não crê mais no Senhor, não. Meu problema é pior do que abrir o mar. Meu problema é pior do que parar o sol e a lua. Esse meu problema é muito pior. Deus não vai fazer nada. Você viu como é que o diabo engana a nossa mente? E eu acredito nessa mentira e fico mal. Fico mal. Fico mal. Acordo emburrado, vou trabalhar mal, ansioso, coração o dia inteiro disparado, na hora do almoço, como só um pouquinho, 5 minutos, estou fechado, estou ansioso, estou nervoso. Aí vai adoecendo, né, desencadeia um monte de doença. Eu sei que vocês irmãos sabem disso, que acho que a gente já viveu um pouquinho disso. Eu falo isso para vocês e para mim, que eu também já vivi isso. Nessa hora nós estamos vivendo, sabe o que, irmãos? Uma vida de incredulidade. Essa é a verdade. Nós estamos incrédulos. Porque nós cremos tudo isso aqui, que Deus faz tudo isso. Mas lá na experiência, parece que isso não funciona mais. Então nessa hora, eu preciso entender o seguinte, irmãos. Nessa hora, a minha luta, ela é espiritual. Eu estou lutando ali contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestes. Minha luta é aí, então eu tenho que lutar com as armas certas. Senhor, estou mal. Senhor, não posso ficar mal, tem misericórdia de mim. Começa a orar, vai diante do Senhor, gasta ali 10 minutos na presença do Senhor, pega o versículo, vai orar esse versículo. Você vai ver como é que vai te ajudar. Isso é uma experiência diária, ninguém tem formatura nisso não, tá? Não tem diploma para isso não. Vai todo dia, é um exercício constante. E o Senhor vai nos salvando. À medida que você provar disso, você vai tocando esse poder, você fala, Senhor, você fica viciado nesse negócio. Aí você não quer largar mais. E isso passa a ser uma salvação para nós. Jesus, quando estava conversando com aqueles fariseus, o que ele falou lá em Mateus 22, 29? Ele falou assim: errais por não conhecer as Escrituras, nem poder de Deus. Ele estava falando assim: essa mulher casou, depois o marido morreu, ficou com outro, depois o outro morreu, ficou com outro, depois o outro morreu, ficou com outro, e lá na glória vai ser esposo de quem? Jesus olhou e falou assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles não conheciam o poder de Deus. Você e eu, nós conhecemos o poder de Deus, porque esse poder já atuou em nós aqui, já nos fez filhos de Deus. Então, nós temos que conhecer esse poder de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Você crê nisso? Você ganhou vida? Você fez alguma coisa para receber essa vida? Você pediu para Ele alguma coisa? Você fez alguma atitude bacana e o Senhor ficou feliz? Onde você estava quando você ganhou vida? Você estava morto. Ele foi lá e te deu. Você não pediu nada. Você nem sabia que Ele existia. Ele foi lá e te deu. E será que agora você está vivo? Se você pedir, Ele não vai dar? É o que fala em Romanos, 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se quando eu era um inimigo, Ele me reconciliou, me deu a vida, será que agora que eu sou filho dele, Ele vai me largar para lá? Você viu como é que o diabo mente para você o tempo todo? Quando a gente pega, o diabo fala assim: ele não quer nem te ver na frente, porque você já pegou isso 20 vezes.
Você não ora não, porque Deus está com raiva de você. É isso que o diabo fala. Aí você fica enrolando lá, você não tem nem coragem de orar mais. Será que esse poder perdeu a força dele só porque você pecou? Será que a vida não irá mais ser, não vai ser dada para você só porque você pecou? Não, Efésios fala, Ele vos deu vida estando vós mortos. Pronto. Se Ele me deu quando eu estava morto, agora que eu estou vivo, Ele não vai me negar essa vida não. Essa vida não é só para nascer, ela é para crescer. Nasce e cresce. Esse é o ciclo da vida. Nasce e cresce. O nascimento não é só o nascimento. Nasce e cresce. Nós estamos hoje na fase do crescimento. Porque nós já nascemos. Nós precisamos agora crescer. E aqui fala nos nossos delitos. Essa palavra delito também pode ser ofensas. Nas nossas ofensas e nos nossos pecados. O que são os pecados? São atos malignos. Agora, o que são as ofensas? São atos que ultrapassam o limite do direito de uma pessoa. Você tem o direito, aí você pratica além daquilo. Isso é ofensa. Essa era a condição nossa antes de crer. Tinha estourado tudo quanto é limite, tudo que era maligno. Aí o Senhor foi lá nessa condição e nos deu vida. Ótimo. Eu preciso agora de crer. E aí o versículo 2 fala: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Os irmãos leram aí no alimento diário, foi bem detalhado essa semana esse detalhe. Curso. A palavra, você tem aí duas palavras, o curso e o mundo. Esse curso é a moda, né? É a era, é a moda do momento do mundo. E mundo aqui é o cosmos. Eu nunca mais esqueci quando me falar isso, porque a palavra cosmético é a mesma origem de cosmos. O mundo, ele é colorido, ele é maquiado, ele é bonito, porque ele está só na base do cosmético. Quando você dá uma lavada, se você vê uma coisa de verdade, você sai correndo. Cosmético é a maquiagem para deixar bonito, né? O mundo vem essa palavra cosmos, é a mesma raiz, a mesma origem. Ele se apresenta para você como lindo. Você fica encantado, nossa, ele é bonito, cheiroso. Vai lá para você ver. Nós sabemos. E aqui, esse mundo, esse cosmos, ele é controlado por Satanás. Para dominar toda essa terra, é um sistema que o diabo criou e controla toda a terra, toda a sociedade, todos os homens, por meio desse sistema que ele criou. Nós vimos aí também que Satanás é um ser angelical que caiu. Satanás caiu, comanda um grande exército de anjos caídos e tem por objetivo seduzir você, seduzir os homens da terra. Com o quê? Com dinheiro, poder, fama e a glória dos homens. Essas são as artimanhas do diabo. Ele montou um sistema, nós estamos inseridos nesse sistema, porque nós estamos na terra, e ele usa dinheiro, fama, poder, glória para sedução, para te atrair, para me atrair. Essa é a tática do inimigo, a sedução. Sabe fazer, ele sabe fazer, sabe trabalhar. Por isso que no início da mensagem eu comecei falando que tem muitos filhos de Deus que não têm sabedoria, não percebe isso, acha que o mundo é colorido, não vê a maldade nas coisas, é muito ingênuo, muito criança e sofre a dor, e sofre a queda. Nós precisamos ter essa percepção das coisas do dia de hoje. Nós temos que enxergar o que está por trás daquilo que eu estou vendo. E isso vem por meio de um espírito de sabedoria e revelação. O versículo 2 aí fala: segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe. Eu já compartilhei isso uma vez com os irmãos. Esse mundo tem um príncipe. O príncipe da potestade do ar, ou o príncipe da autoridade do ar. Existe aí um principado. Está onde? No ar.
Quem que comanda isso tudo? Satanás. Ou a gente não sabe disso? Claro que nós sabemos. Por isso que a palavra aqui em Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra esses principados. Quando você vê certas leis sendo aprovadas, você vai xingar o político, né? É político, ele foi lá e fez aquela lei. Na verdade não foi ele. Por trás dele tem o quê? Principados e potestades. Quando você vê uma sentença injusta, você fala, não é possível que esse juiz deu essa sentença? Quem está por trás? Principados e potestades. André, você está isentando o homem de toda atitude? Não, não estou não. Mas eu só estou mostrando que o mundo inteiro jaz no maligno e que todas as pessoas do mundo, não falo nós, a igreja, mas os do mundo, são controladas. O diabo não vai vir aqui fazer coisas, ele usa as pessoas aí para fazer as coisas. Aí se o cristão não tiver essa percepção, ele vai ficar brigando contra o homem. E a nossa luta não é contra a carne. Então perceba, tem um príncipe e ele tem autoridade. E eu só posso vencer esse príncipe com autoridade. Você percebe? Você só vence esse príncipe se você também tiver. E eu falo uma coisa, você tem. Essa autoridade, esse poder já está em nós. O que falta é conhecer isso, é entender isso, é desfrutar isso, é viver isso no dia a dia. Ezequiel 28 faz aquela figura, conta aquela história do rei de Tiro, e é uma figura de Satanás. Ezequiel 28, versículo 12, fala assim: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Isso aqui está falando de Satanás, de Lúcifer, antes de se tornar o adversário. Ele tinha uma posição elevada no mundo antigo, no mundo antes da queda, no mundo de outrora, no mundo anterior. Ele tinha uma posição alta. Versículo 15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E eu estou lendo isso aqui para chegar no 16, que fala: na multiplicação do teu comércio. E os irmãos viram aí também durante a semana o que significa comércio. Interessante isso, né? O princípio de Satanás é comércio. Aí você vai falar: André, você está me chamando de Satanás? Porque todo mundo que trabalha no comércio. O princípio, o que é comércio? Eu te dou uma coisa e você me dá outra. Antes de inventar o dinheiro, era na base do escambo, troca. Eu te dou uma vaca, você me dá um porco. Trocava-se. Hoje inventou o dinheiro, então eu vou te dar o dinheiro e você me dá a mercadoria. E o que nós estamos visando com isso? Lucro. Esse é o princípio do comércio. E foi isso que Satanás fez na cabeça dos anjos. Não, vamos lá. A gente vai fazer isso, a gente vai conquistar o mundo. A gente vai dominar, eu vou dar um cargo para você aqui, um cargo que você vai ser chefe ali. Vamos lá, vamos lá. É bom, você vai. E foi. E nós sabemos o fim da história. E hoje Satanás faz a mesma coisa, pelo menos ele tenta fazer a mesma coisa com você e comigo. Ele fica, só mentindo para você, te oferecendo isso, te oferecendo aquilo. Esse é o princípio de Satanás, comércio. Sabe qual é o princípio de Deus? Dar. Deus não quer nada, Deus só dá. Princípio de Satanás, comércio. O que você tem para me dar? Eu tenho uma coisa muito boa para te dar. O que você vai me dar? Esse é o princípio do diabo. O princípio de Deus: você não tem nada para mim, eu te dou. Ele te deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você não deu nada de volta para ele. O mínimo que eu posso dar para ele hoje é o mínimo mesmo, é minha vida. É o mínimo que eu posso dar para o Senhor, é minha vida, meu coração e meu viver. Eu não tenho nada para ele, só tenho minha vida para o Senhor. O mínimo que nós podemos consagrar para o Senhor hoje é a nossa vida. Que o Senhor nos guarde. Satanás é sedutor, trabalha na mente, seduzindo as pessoas para fazê-las cair. Sempre te oferece algo em troca, nunca sai de graça.
Ele multiplicou o seu comércio. E hoje ele sabe que você foi escolhido. Ele sabe que você foi selado. Ele sabe que você foi transferido do reino do Filho, do reino das trevas, para o reino do Filho de Deus. Ele sabe disso. Ele sabe que ele não te toca. Ele sabe disso. Mas ele quer te atrapalhar. Ele quer te estorvar. Quer fazer você dar uma tropeçada, ralar o joelho, bater a cabeça. Ele quer te perturbar. Mas ele sabe que a sua eternidade, ele não muda mais. Ele quer te atrapalhar na questão do reino. Ele não quer que você desfrute esse poder. Ele não quer que os seus olhos sejam iluminados. Ele quer te levar na vida de desespero, de ansiedade, de pânico, de depressão, de angústia. Quer te segurar aí. Não quer que você creia. Quer te atrapalhar. E ele quer sempre te oferecer algo porque ele quer ganhar. O princípio do mundo hoje é esse. O comércio para quê? Para lucro. Não é? O mundo gira em torno de lucro. Tem um ditado aí, né? Tempo é dinheiro, não posso perder tempo. Tempo é dinheiro, parece que gira em torno do dinheiro. O mundo é isso, gira em torno do dinheiro. Tempo é dinheiro, não posso perder tempo com isso nem com aquilo. Dinheiro e poder são as duas coisas que seduzem a humanidade. E Satanás está pronto para dar isso para quem quiser. E ele fica o tempo todo oferecendo dinheiro e poder. André, tem alguma coisa de mal nisso? Não, o problema é de quem está te dando. Se for o Senhor que te der o poder, te der o dinheiro, ótimo. Mas se não for o Senhor, é um problema sério. E esse versículo aqui que fala que o curso desse mundo é a palavra, os irmãos verem, aion, a palavra no original grego é aion, que indica a corrente, o curso, a correnteza desse mundo. Que é o quê? O que essa correnteza é? É a aparência que o mundo tem. No ano 300 depois de Cristo, o mundo tinha uma aparência. No ano 800 depois de Cristo, o mundo tinha outra aparência. 100 anos atrás, o mundo tinha uma aparência. Hoje, 100 anos depois, o mundo já tem outra aparência. O que é essa aparência? É o curso. Ele vai se moldando para te agradar. Ele vai vestindo a roupa que você quer, que te agrade. O mundo vai passando a maquiagem que for necessária para te seduzir. Isso é tudo por meio de Satanás. Por meio das ideias, da moda, da tecnologia, dos costumes. Vai mudando uma geração, uma ideia. Eu pergunto para os irmãos, nós estamos atentos para isso ou não? Isso é tão sutil, irmão. Mas isso é tão sutil que muitos filhos de Deus não percebem as mudanças entrando na igreja. Ah não, isso é normal. Essa moçadinha de hoje é assim mesmo. Essa moçadinha é assim mesmo. Esses jovens são assim mesmo. Ah é? É normal fazer isso, todo mundo faz. Os coleguinhas na escola fazem. Eles fazem direto, deixa os meninos fazer. Para de ser careta. Modinha entra, as coisas vão entrando. O mundo tem a sua moda em cada época. Olha só, hoje o mundo diz que o homem não nasce homem. O mundo diz hoje que a mulher não nasce mulher. Eu já ouvi falar, já vi gente inteligente falar isso. Não, tem que esperar chegar lá nos 18 anos para ver quem vai ser. O cromossomos X e XY já não determina mais sexualidade não. Tem que esperar chegar nos 18, 17, talvez até 12, né? Hoje está assim. Aí vai decidir se é homem ou mulher. Nega a ciência de forma radical. E aí de vocês falam o contrário. Essa é a moda de hoje, o mundo. Não existe, hoje não existe, sabe o que não existe mais hoje? Não tem mais certo e errado. Hoje é tudo subjetivo, é relativo. Não existe verdade absoluta mais, acabou. Que verdade absoluta é relativo, para você é verdade, para mim não é. Para mim a verdade é isso aqui, para você é isso aí. Não, mas você está errado, por que fala que eu estou errado? Para mim está certo. Irmãos, é a coisa mais difícil quando você aborda uma pessoa dessa. Ela tirou da vida dela tudo quanto é princípio e padrão, acabou. A iniquidade já está dominando ali, você não consegue falar nada. Está errado isso, mas por que está errado? Você está falando que é errado. Hoje tem aquela frase, né? O importante é ser feliz. Se está feliz, está valendo. Então, mas eu estou tão feliz. O amor é maravilhoso. Está lá no meio do inferno, mas o amor é lindo. Mas Deus não pode nem olhar para o lado porque tem pecado. Não, mas eu estou feliz. Aquela paz
de cemitério. Está morto e não sabe. O importante é ser feliz. Esse é o mundo com a maquiagem dele para seduzir. Até os mais velhos aqui conseguem perceber isso, mas os jovens são os mais fáceis de ser levados por essa moda, por essa roupa. O mundo quer mostrar que ele se moderniza. A cada época ele está se mudando, está se modernizando, mudando a aparência dele. Hoje já existe até um termo aí que chama progressismo. Bonito, né? Sou progressista. Ah, que nome bonito, progresso. Você é progressista? Sou progressista. Sou progressista. É lindo esse nome. Progresso, vai para frente. Vai lá ver o que o progressista defende de ideias. Vai conhecer o que o progressista defende de ideias. Ah, o avanço da tecnologia, isso é claro. O avanço do progresso econômico, o avanço tecnológico, científico. Quem é contra? Não sou contra. Deixa avançar. Mas tem um detalhe aqui também, o progresso moral. Tem o progresso social. Casar virgem. Que isso? Falou? Isso não existe mais não. Já mudou a roupa. Casar virgem, André, você está louco, isso não existe mais. Se você falar um negócio desse com a moçadinha nova, falar um negócio na escola, eles vão rir. Eles vão rir. Divorciar, não, para com isso. Essa coisa mais normal. Hoje tem despedida de casar. Já inventaram isso já. Há um espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse espírito leva para lá, leva para cá, conduz conforme o desejo deles. Para nós, igreja, é onde entra. Eu já vi discurso de ódio de muita gente na televisão. Ainda fala assim, ó, essa fé judaico-cristã, nós temos que acabar com isso. Acusando a igreja. Cristãos tradicionais. Por isso que para o mundo de hoje, nós nos tornamos um problema. Porque nós somos contra a ideia desse mundo. Nós não abrimos mão de princípios que foram dados por Deus. Para nós, irmão, o que é pecado, continua pecado. Simples. O que é santo, continua santo. Pecado é pecado, não tem barganha. Mas para o mundo já deixou de ser pecado há muito tempo. O que escandalizava não escandaliza. É natural, é comum. Há um espírito que atua nos filhos da desobediência. Por isso que nós devemos ser firmes contra a nossa posição, na nossa posição contra o pecado. Nós precisamos ser firmes. Não negocie, não barganhe. Caso contrário, você vai perder. Seja firme na sua posição. 1 Coríntios 15, 33. Eu gosto muito desse versículo. 1 Coríntios 15, 33. Paulo fala assim: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Fica perto de gente que conversa errado para você ver. Você vai conversar errado. Vai corromper os bons costumes. E é isso que o mundo tem feito aí. Se você crê, você vai ter acesso a essa suprema grandeza do poder de Deus. Nós precisamos crer. Somente crendo, irmãos, é que a gente é capacitado a ter um viver imune à sedução desse mundo. Eu vou parar por aqui e amanhã na chácara eu compartilho mais um pouquinho com os irmãos. Tem um hino, eu não sei não, às vezes algum irmão que conhece. Um hino bonito, fala assim, só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, eu pude suportar as coisas que eu passei, o quanto eu já chorei, o que nem é bom lembrar. Se eu não cresce em Deus, se eu não tivesse Deus, não quero nem pensar onde estaria eu, não fosse a mão de Deus para me segurar. Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, é que a gente vai. Só mesmo orando a Deus e só louvando a Deus é que a gente não cai. Se o mundo me enganar, se tudo me faltar, eu ainda creio em Deus. Nos sofrimentos meus virá a mão de Deus outra vez me amparar. Nos sofrimentos meus eu tenho a mão de Deus para me segurar. Bonito? Irmãos, conhecem?
Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, é que a gente vai. Só mesmo tendo Deus, só mesmo tendo Deus, eu pude suportar as coisas que eu passei, o quanto eu já chorei, que nem é bom lembrar. Aí fala assim: se eu não cresce em Deus, se eu não tivesse Deus, não quero nem pensar onde estaria eu, não fosse a mão de Deus para me segurar. É um hino do Nelson Neves, né? Não é do Nelson Neves, o Nelson Neves gravou esse hino, na verdade. É um hino muito bonito, eu esqueci a melodia dele aqui. Por que eu li esse hino? Porque o segredo está no crer. 3 letras, crer. 3, uma palavra, crer. A gente só vai crendo. Que o Senhor nos abençoe. Eu vou fazer uma oração para a gente terminar. Só fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo poder do Senhor que é em nós. Por essa vida poderosa em nós. Por essa vida que vence a morte. Por essa vida que vence o pecado. Por essa vida que vence o mundo. Senhor, como nós precisamos viver essa vida. Como desejamos que essa vida viva em nós. Como queremos dar lugar para essa vida viver em nós. Senhor, venha mais no nosso coração. Nos tira de toda mentira. Nos salva de todo engano. Nos salva de toda sedução do mundo. Nós não queremos ser seduzidos e nem enganados pelo inimigo. Nós queremos olhar firmemente para o Senhor. O Senhor tem um bom destino, um bom caminho para nós. O Senhor já nos mostrou todas as coisas que precisamos para correr a carreira. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a tua igreja. Nos ajuda a crer no Senhor. Diante das tribulações que vierem sobre nós, nos ajuda a ficar firme. Nos ajuda a ver além do problema. Nos ajuda a ver o Deus que ressuscita os mortos. Nos ajuda a ver o Deus que abriu o mar. O Deus que governa todo esse universo. Nós não queremos ter um viver derrotado. Nós não queremos ter um viver de ansiedade, um viver de depressão, um viver de pânico, Senhor, um viver angustiado. Nós queremos ter um viver de glória, um viver de alegria, um viver de paz. Mesmo diante das situações difíceis, nós queremos ter paz, porque somos filhos de Deus. Nós não nascemos da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Nós nascemos da tua vontade. O Senhor que nos fez nascer. Então o Senhor é que cuida de nós. Por isso nos ajuda a crer dia a dia. Abre os olhos do nosso coração. Tira toda a dificuldade de crer. Nos faça ver a vida cristã de maneira simples, como crianças, para continuar desfrutando do Senhor. Ajuda a tua igreja a caminhar nesse final de tempo, olhando só para ti. Nós te amamos, Senhor. Jesus é o Senhor.